Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Mais uma vez aqui estou, dando continuidade a uma série de estudos e perguntas a respeito da divindade. Devemos sempre perguntar a esses teólogos desse mundo religioso perguntas a respeito da divindade, de quem é Deus, porque é importante nós perguntarmos e nós, na realidade, analisarmos o que é a verdade e tirarmos conclusões dessa verdade. Porque temos que comparecer diante do tribunal de Cristo e individualmente nós vamos dar conta de si mesmo a Deus. No dia do juízo, líder nenhum vai poder responder por mim ou por você. Por isso nós temos que examinar as Escrituras. João 5 diz isso, 5,39, se não me engano. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Muito bem. Se o Espírito Santo é uma pessoa similar, um ser pessoal, como o Pai é e o Filho, porque em certos versículos, e na maioria dos versículos da palavra, ele não é citado como a segunda pessoa, um meio pelo qual o Pai operou em toda a criação. Ou seja, a maioria dos versículos, a Bíblia só nos mostra duas pessoas criando e originando todo o universo. Hebreus 1, 1 a 3. Havendo Deus, antigamente, falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos antigos profetas. Nesses últimos dias nos tem falado por meio de quem? Por meio do seu Filho. Esse Filho é o quê? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio do qual também fez o universo, o qual sendo o resplendor de sua glória, a expressão exata da sua pessoa, a expressão exata da sua pessoa, ou da sua imagem, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Feito mesmo esse Filho a propiciação pelos nossos pecados, ou manifestando assim a salvação, essa salvação que Deus nos concedeu, um meio de escape desse mundo mal. Qual foi o meio pelo qual o Pai nos concedeu tamanha salvação? O Pai nos concedeu tamanha salvação por duas pessoas ou por uma? Judas 1,24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, representai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora para todo sempre. Amém. Aqui, Judas não cita o Deus Todo-Poderoso, o Pai, sendo nosso Salvador por meio do Filho e do Espírito Santo, mas aqui acrescenta aqui por meio de Cristo. Mas voltando ainda, se o Espírito Santo é uma pessoa, por que mais uma vez Paulo cita Cristo como o único ser que subsistia na forma de Deus? Aqui em Filipenses, Paulo nos mostra que Cristo era o único ser que subsistia em forma de Deus. Não existia dois seres no céu subsistindo em forma de Deus, não. É um. Filipenses 2, 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, ou esvaziando-se. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome a um, que é o seu Filho, que está sobre todo nome, para que no nome de um, que é Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus o Pai. Então, se o Espírito Santo é um ser pessoal igual ao Pai ou Filho, porque ele não é citado aqui em Filipenses como um veículo pelo qual o Pai é glorificado, ou seja, aqui só é citado um ser pessoal, Filho, que todo o joelho se dobrará diante dele, para que toda a glória seja levada a um ser pessoal chamado Pai. Se o Espírito Santo é uma pessoa, mais uma vez, por que ele não é citado em Colossenses 1,15 diante, um meio pelo qual o Pai criou todas as coisas, como também o mesmo versículo é citado em Hebreus. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, quem? Se referindo a um, o Filho, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. E foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, ou seja, em Cristo. Se o Espírito Santo aqui é uma pessoa, por que ele não é citado aqui como sendo um ser pessoal, como Cristo é, no qual tem toda a plenitude da divindade? Porque aqui Paulo só cita um ser pessoal que tem toda a plenitude da divindade, mas porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. Se o Espírito Santo é um ser pessoal similar ao Pai e o Filho, porque o próprio Verbo encarnado diz lá em João 14,7 que quem estava vendo a sua pessoa estava vendo a pessoa exclusiva do Pai, não outra pessoa além do Pai. João 14,7. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e já desde agora o conheceres e o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As obras e as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Aqui nesse contexto de João, Cristo fala do Pai como única pessoa fora ele. E quem estava vendo a expressa imagem de Cristo, estava vendo a expressa fisionomia do Pai. E nesse contexto de João, Cristo não esquece de outro ser pessoal, além dele do Pai, no qual os discípulos teriam que colocar suas esperanças e que ele não haveria de deixar sem esperanças. Mas ele cita aqui apenas Cristo, aliás, o Pai ele mesmo, no qual os discípulos deveriam depositar as suas esperanças e no que não deveria temer. Credes em Deus? João 14:1. 1. Credes também em mim? 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. E vou vos preparar lugar e voltarei para mim mesmo, para onde estiver, estejai-vos vós também. E ele se titula ser o único caminho. Eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Se o Espírito Santo é uma pessoa, por que Cristo diz em João
37, que além dele ter uma forma e um corpo, ele só cita o Pai como tendo sendo um ser pessoal, que tem uma face, uma forma. João 5,37, o Pai que vive, ele mesmo me enviou, testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Se o Espírito Santo é uma pessoa além do Filho, porque único ser em todo o universo, porque Cristo então é citado em João como o único ser em todo o universo que poderia mostrar o Pai. Ou seja, João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer, ou esse o fez revelar. Haveria outro ser pessoal além de Cristo e do Pai que poderia revelar o Pai ao mundo? Haveria outro ser pessoal que conhece a intimidade de Cristo e do Pai? Ateus 11, 25 a 27. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e aos instruídos, revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, Pai, sim, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Então aqui não cabe espaço para outro ser pessoal que se conhece intimamente além de Cristo e do Pai. E ele torna a dizer isso em João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Verbo esqueceu de outro ser pessoal, de outra personalidade, e não citou aqui. Se o Espírito Santo é uma pessoa, similar ao Pai e ao Filho, por que Cristo não cita ele colaborando em toda a criação? Antes e naquele momento, quando ele andou encarnado, trabalhando em prol dos necessitados e aflitos do diabo. Quando ele é acusado de curar o coxo em João 5, ele diz apenas dois seres pessoais trabalhando até hoje. Por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas obras no sábado. Mas Jesus, porém, respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho também. Será que ele esqueceu aqui de citar outro ser pessoal, além dele e do Pai trabalhando? Aí nós vamos para Provérbio 30, verso 4. Quem subiu ao céu, de lá desceu. Quem pegou o vento sob seus punhos, quem amarrou as águas sob a sua roupa, quem estabeleceu todos os termos da terra. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Dizei-me se é que tu sabes. O Pai e o Filho. O nome dele é Javé, o nome do seu filho é Jesus, criando e originando todo o universo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, como então está escrito aqui em João 20, 17 a 22, quando ele ressuscita, se depara com Maria Madalena e diz a ela: não me detens, vai dizer a meus irmãos que eu subi para meu Pai, que é o vosso Pai, para meu Deus, que é o vosso Deus. Subiu. Enquanto isso, Maria foi aos discípulos dar as boas novas. E depois do relato aqui diz que em João 20, 21, disse pois Jesus outra vez, se aparece diante dos seus discípulos e diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo, saindo das suas entranhas. Se o Espírito Santo é uma pessoa, como Jesus Cristo e o Pai não é o sopro da sua vida vital, a vida da sua vida, como é que o Verbo encarnado, um relato
igual em Lucas, aparece diante dos seus em João e Lucas 24, 36 e diante. E Cristo diz que o Espírito em si, ele não tem carne, nem não é físico como ele era. Porque os discípulos se deparam com Cristo e pensam que está vendo uma visão, um fantasma, uma assombração, um espírito. Aí Cristo diz aqui, ó, Lucas 24, 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai esteja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Qual foi a atitude do Senhor? Disse-lhe: Por que estáis perturbados? Por que sobe tais pensamentos no vosso coração? Vedes as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Não tende, não sou eu, pois sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos. Ou seja, o espírito em si, esse substantivo abstrato, né? Não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe os pés e as mãos. Não tende e não crendo neles ainda, por causa da grande alegria, estando maravilhado, disse: Tendes aqui alguma coisa a comer? Então, Cristo, para dar uma evidência que era ele mesmo, mandou que os discípulos tocassem, o apalpassem, depois pediu comida, um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu. Mas ele diz aqui, se que vede, sou eu mesmo, que um espírito não tem corpo, né? Vedes, eu tenho. Ora, se o Espírito Santo em si não tem corpo, não é um ser pessoal, ou seja, a Bíblia nos dá testemunho que o Pai é um ser pessoal, é dotado de um corpo, de uma fisionomia física. Embora nós não podemos vê-lo agora, mas ele também atua, está atuando, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho é um ser pessoal, sim, tem um corpo, mas nós não o vemos agora, mas ele está atuando, está trabalhando e mantendo todas as coisas pelo seu poder. Mas o Espírito em si não tem corpo. O Espírito em si, para coexistir, ele tem que ter uma forma, tem que estar no hospedeiro, ou num corpo. Esse corpo, ou pode ser o corpo do Pai, ou o corpo do Filho. Quais os únicos seres em todo o universo que têm vida em si mesmo? É 3 seres em todo o universo que têm vida em si mesmo, ou é 2? João 5, 26, testemunho do verbo lá. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. O que é vida? O que é vida? Vida é o poder vivificante, energia vital, que está em Cristo e que está no Pai. Pela sua vontade, todo o universo tem vida. Aqui eu estou aqui com vida porque o Pai e o Filho me concedem essa vida. Fora o Pai e o Filho, existe outro ser pessoal que tem vida própria em si mesmo? Não. Todos esperam em Cristo e no Pai para viver. Ora, quando Cristo via a própria vida dele, o espírito vivificante dele é algo diferente dele? Aquilo que foi soprado na narina de Adão em Gênesis 2:7. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem tornou-se a ser uma alma vivente. Aquilo que foi soprado na narina de Adão é algo diferente de Cristo? Ou a ação do poder vivificante de Cristo nas narinas de Adão, que deu vida, que fez com que Adão, todos os órgãos de Adão se movimentassem? Onde dali por diante Adão ia ter vida eterna com uma condição,
se vivesse em estreita obediência aos santos reclamos da lei divina. Na árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Automaticamente, ao comer, desobedecendo ao Criador, foi-lhe tirado o direito de viver eternamente. Por isso, tem que haver uma nova renovação. Cristo tem que atuar no homem ou na mulher, e essa atuação não se pode ver essa atuação sendo concretizada no homem. É isso que o Senhor diz a Nicodemos aqui. Ele compara a restauração do homem a quê? 3:8 de João. Não tem maravilhagem de ter dito necessário vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Senhor compara esse novo nascimento ao vento. E Ele distribui o seu Espírito soprando. João 20:21. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebeu o Espírito Santo, soprou. Em Atos 2:1, esse Espírito vem como vento. Cumpriu-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Note, aqui vem como vento. E de onde procede esse Espírito? Cristo recebeu de quem? Com que condição? O que era preciso para Cristo receber essa promessa? Com que condição veria? A primeira condição é esta. E Cristo compara esse Espírito a quê? João 5:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas o que seria rio de água viva? E com que condição viria esse rio de água viva? Disse-lhe ele, a respeito do Espírito que haveria de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. E quando aquele foi glorificado, aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, João 17:5, Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando foi que Cristo foi glorificado? Com aquela glória que ele compartilhava com o Pai apenas, quando ele ressuscitou, Atos 2:32 e 33. Deus ressuscitou a esse Jesus, que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós vedes e ouvis. Então, o Espírito Santo só veria se Cristo subisse em carne, ressuscitasse, fosse ressuscitado pelo Pai, como diz o relato, e fosse glorificado e recebesse a promessa do Pai. Que promessa que ele haveria de receber do Pai ao ressuscitar? Que promessa? João 15:26. Porém, quando vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Aqui, advogado. João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, todas as verdades, e vos fará lembrar
tudo que eu vos tenho, tudo que eu vos disse. Aqui é o conselheiro. 14:16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro advogado, a fim de que estejam convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis. E ele vive convosco e estará dentro de vós. Mas quantos advogados ou conselheiros nós temos? 1 João 2:1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém peca, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelo do mundo inteiro. Quantos mediadores nós temos? 1 Timóteo 2:1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém peca, temos um mediador. Aliás, perdão, 1 Timóteo 2:5, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, um só mediador, um só advogado. Então, o que seria o conselheiro? Que haveria de partir da parte do Pai. Mas, primeiramente, Cristo te queria que subir em forma humana e ser glorificado para que poder enviar esse Espírito. Esse Espírito seria a presença de quem? Agora, de outra pessoa além de Cristo? Ou do próprio Jesus Cristo, não mais visível em forma humana, mas atuando em uma forma espiritual, ou seja, que não se possa ser vista nem por mim, nem por você, mas que ele haveria de fazer morada no coração. Que promessa Cristo disse? 14:28. Vós ouviste o que eu vos disse, eu vou, mas retorno para vós. 14:18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Esse Consolador que haveria de vir quando Cristo subisse em carne, ou seja, quando o Consolador subisse encarnado, esse Consolador que haveria de voltar em espírito, seria outra pessoa ou o próprio Cristo, não mais em carne? Com certeza a Bíblia nos mostra a esse respeito que o Consolador seria a manifestação invisível da onipotência e onipresença do próprio Filho de Deus. Nos dias de Maria e José, Simeão esperava o que? O profeta. O que foi que Simeão segurou nos seus braços? Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo, piedoso, que almejava ou esperava a consolação de Israel. Quem é essa consolação de Israel que Simeão esperava e ansiava? E o Espírito Santo estava sobre ele, sobre Simeão, o Espírito do Pai. O Espírito Santo lhe havia revelado havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Ou seja, o Espírito do Pai revelou a Simeão que ele não veria a morte até que ele segurasse o Cristo, a consolação encarnada em sangue. Movido pelo Espírito, ele dirigiu-se ao templo assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizar com ele o ritual da consagração, exigida pela tradição da lei. Simeão tomou em seus braços louvor a Deus, exclamando: ó soberano, orando o Pai, como prometeste, podes agora me despedir em paz, o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação, ou a consolação encarnada, no qual Simeão esperava. Mas Cristo realmente ele era o Consolador encarnado que andou 3 anos e meio aqui, dando palavras de confortos, de esperança. Na visão de Isaías, quem era o Messias? O Messias haveria de programar palavras confortadoras
ou não. Na visão de Isaías, o próprio Jesus Cristo ungido era o Consolador. Isaías 61. Eis que o Espírito de Javé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar a liberdade aos cativos e a libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do de Javé e o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que andam tristes. Então, na visão de Isaías, Cristo era o Consolador encarnado, assim como Simeão dá testemunho disso em Lucas 2, 25. Por isso é necessário que Cristo, teria que subir para se revestir da plenitude da sua divindade para que pudesse voltar. E esse Espírito Consolador, do qual ele recebeu do Pai ao ser ressuscitado e derramou, Atos 2, 32, Deus ressuscitou a esse Jesus, todos nós somos testemunhas desse fato, é exaltado à direita de Deus lhe concedeu, recebido do Pai, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Esse Espírito que Cristo recebeu, ao ser glorificado, exaltado à brecha de Deus e derramou sobre os seus discípulos, iria proporcionar a presença de quantas pessoas no coração do crente? De 2 seres pessoais ou de 3? Aí o Senhor diz, 14:18, não vos deixarei órfão. 14:19, dentro de um pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma maneira vivereis. Naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e obedece a este que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas Judas questionou, Senhor, que espécie de revelação vai ser essa? Judas, não Iscariotes. Tu vai te revelar a nós, teus discípulos, e ao mundo não. Mas Cristo deu uma condição dessa revelação. Respondeu Jesus, 14:23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então, esse Espírito que foi derramado ia proporcionar a presença de quantas pessoas? Tanto de Cristo como do Pai. Romanos 8:10, 8:9. Vós, contudo, não estáis debaixo da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. E esse Espírito de Deus habitando no crente proporcionaria a presença de quem? Assim como Cristo diz em João 14:23. Aqui Paulo diz em Romanos 8:9. A presença do Espírito de Deus proporcionaria a presença de quem no coração? Aí Paulo diz, mas vós, contudo, não está debaixo da carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Mas, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, tanto o Espírito que está em Cristo é o mesmo Espírito que está no Pai. O Pai e o Filho compartilham o mesmo Espírito. João 10:30, eu e o Pai somos um. Mas o Espírito de Cristo não é algo diferente de Cristo. O Espírito do Pai não é algo diferente do Pai. Porque apenas o Pai como pessoa e o Filho como pessoa se conhecem intimamente. Mateus 11:25. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Mas esse mesmo Espírito
proporcionaria a presença de quem? Aí ao Paulo diz aqui, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ora, esse Espírito ia proporcionar a própria presença de Cristo. Mas como é que algo que sai dentro de Cristo, que é soprado de Cristo, que é doado do Filho de Deus, que tem vida em si mesmo, algo que sai diante dele pode ser um ser pessoal, uma pessoa diferente dele? Esse Espírito que está em mim, que pode estar em você, que nos proporciona tamanha salvação, para nós termos hoje acesso a essa dádiva divina. O que o Pai, junto com seu Filho, operou então para nos resgatarmos do abismo do pecado? Com que condição nós temos esperança de vida? Para hoje esse Espírito, que é o Espírito do Pai, como também o Espírito do Cristo, estando em mim ou em você. Quando esse Espírito está em mim e em você, proporciona a presença de quem? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas esse mesmo Espírito procede de onde? João 20, 21. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebeu o Espírito Santo. Distribuiu o Espírito, Cristo. Mas para que essa salvação se manifestasse em nós, o que fez Cristo? Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito, essa lei do Espírito de vida, estava em quem? Encarnado, andando aqui por 3 anos e meio de ministério, pregando as boas novas do reino, desfazendo as maldades de Satanás. Repetindo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito de vida. Onde estava essa lei do Espírito de vida? Em Cristo. Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, condenando o pecado na carne, para que assim então, o quê? Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, naquele que crê, que não andamos mais segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Logo, automaticamente, aquele que crê, por meio da fé, o Pai, junto com seu Filho, envia o seu Espírito para que possa habitar no nosso coração, proporcionando assim força para viver uma vida em santidade e dizendo não à nossa natureza pecaminosa. Mas esse mesmo Espírito de vida estava em quem encarnado aqui por 3 anos e meio, desfazendo as obras do diabo? Estava em Cristo. E Cristo promete enviar esse mesmo Espírito que estava com ele, que estava nele. Agora, esse mesmo Espírito que estava em Cristo, 3 anos e meio, que é o Espírito de vida, era a presença de quem no Verbo? Era a presença de quem? João 10, Atos 10, 38, que se refere a Jesus de Nazaré, e como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. E como ele caminhou por toda parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. Então esse mesmo Espírito de vida que estava em Cristo, encarnado, era a própria presença de Deus dentro dele. Mas era a própria presença do Pai mesmo? Ou era algo diferente do Pai? O que é que o Verbo diz? 16 de João 32. Pois é chegado o momento, realmente a hora é esta, quando sereis
espalhados, cada um para a sua família. Vós me deixarás sozinho, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Mas outro testemunho, que o Pai estava com seu filho, João 14, 9. Então Jesus mostrou-lhe: há tanto tempo estou convosco, tu não me tens conhecido, Filipe, aquele que vê a mim vê o Pai. Como pode dizer tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 10, 14. Então, realmente o Pai estava em seu Filho. João 8, 29. Aí ele diz: aquele que me enviou está comigo, não aqueles que me enviaram, aquele que me enviou. O Pai não me deixa só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Agora o Pai tem esse poder de trabalhar invisivelmente, de levar as pessoas a Cristo, porque o único ser que viu a forma do Pai é o Verbo. João 5,37. O Pai que me enviou, ele mesmo testificou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem compreendeis, nem contemplaste a sua face. Quando Cristo andou aqui, dando testemunho que era o pão da vida, quem caminhava Cristo, quem caminhava as pessoas a Cristo? Era outro ser pessoal ou o próprio Pai? Aí o Senhor diz, 6,37 de João: todo aquele que o Pai me deve, esse virá a mim. O que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, é que não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. De fato, essa é a vontade daquele que me enviou, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí disseram: esse Jesus Cristo é filho de Maria, de José. Esse homem está dizendo que desceu do céu. Como é que foi que esse homem desceu do céu? O Senhor diz, 6,47, 6,46 de João: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Interessante que o Pai o enviou seu Filho, o Filho andou aqui encarnado, pregando as boas novas do reino, e o Pai levava as pessoas a Cristo. Mas o Pai não se manifestava pessoalmente, ou seja, fisicamente, levando as pessoas a Cristo. O Pai se manifestava em sua plenitude espiritual, né? A Isaías: não está escrito nos profetas, 6,45, não está de João, não está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus? Sendo assim, todo aquele que me ouve, diz o Verbo, que me ouve, o Pai, aliás, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Repetindo, não está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus? Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, ou a forma física, né? A não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai, né? Então, só Cristo viu a forma física do Pai. Mas hoje, o Pai, tanto como o Filho, nós não podemos ver mais a face de Cristo agora, está operando. E o Pai tem esse poder de operar, o Pai é Espírito. A mulher samaritana, João 4, 24, aqui, João 4, 20 a 24. Mas, Senhor, vós dizeis que nós temos que adorar lá em Jerusalém. O que é que Cristo diz à mulher? Mulher, tu crês, a salvação vem dos judeus, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Mas vai chegar a hora e o momento que nem em Jerusalém, nem aqui adorarás o Pai, porque o Pai procura tais adoradores que o adorem. Aí diz qual é a natureza do Pai, quem é o Pai, como nós devemos adorar aquilo que nós não podemos ver fisicamente, a não ser com os olhos da fé. E como é que o Pai está operando? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se o Pai é Espírito, que tipo de Espírito o Pai é? Se o Pai é um Espírito, que tipo de Espírito o Pai é? Espírito Santo. Agora Jesus, ele não é Espírito não? Também não? O Senhor? Sim. Porque Paulo não pregava dois senhores não, só pregava uma. 2 Coríntios 4, 5. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor. E quem é o Senhor em Paulo? Quem era o Senhor em Paulo?
Porque Paulo já disse lá em Gálatas, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem é o Senhor? Gálatas 2:20. Quem é o Senhor para Paulo aqui em 2 Coríntios 3:17? Como é que o Senhor se manifesta? Mas essa manifestação é algo diferente do Senhor ou o próprio Senhor? O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados. Com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo, Paulo compara o Espírito Santo do Santo, que é soprado lá em João 20:21, para o próprio Filho de Deus. A paz esteja convosco, assim como o Pai me viu, eu vos envio. Recebeu o Espírito Santo. Paulo compara o Espírito Santo, o nosso reflexo no espelho. Quando eu, você, olha para o espelho, vimos a nossa própria imagem. Assim, o Espírito que vem de Deus e de Cristo é a própria imagem de Jesus Cristo no coração e no semblante daquele que crê. Por isso que não é surpresa lá em Apocalipse, né? Está lá o Pai e o Filho no trono. 21:22 de Apocalipse, na cidade não vi templo. Pois o templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na cidade não vi luz de sol nem de lua, pois a plena glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Examinai vós mesmo que é a verdade. Amém?